irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Vamos meditar nesse evangelho. Uma palavra objetiva, pastoral para o vosso coração nessa noite. Quero ler contigo o versículo de número 36. Versículo de número 36 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Diz assim a palavra do Senhor para mim, para você nessa noite. Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao oficial da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, mas que promove para nós um ensinamento muito grande do comportamento, da atitude e do posicionamento deste homem. Eu olho para Jairo e vejo ali um posicionamento muito nobre. Nesses últimos dias, Deus tem falado comigo muito sobre posicionamento, sobre atitude, diante das circunstâncias do dia a dia. Nossa vida, dia após dia, nós temos que tomar decisões. Estamos diante de decisões que temos que tomar. Estamos diante de atitudes que temos que tomar. E a Bíblia vem nos orientar que nós devemos estarmos de uma forma contínua, tendo um posicionamento de fé, de confiança na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode, naquilo que Ele quer e naquilo que Ele vai fazer em favor das nossas vidas. Eu disse, ainda neste culto, momentos atrás, que as nossas orações, elas proporcionam os milagres de Deus. Nós não vamos contemplar os milagres se não haver oração e se não haver um posicionamento digno que venha honrar ao Senhor. Existe uma frase que diz que a nossa fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. Quando nós colocamos a nossa confiança total no Senhor, automaticamente Deus honra a nossa atitude e o nosso comportamento. É tão lindo quando alguém confia no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor e não abre mão disso em hipótese alguma, porque este está caminhando para nos próximos minutos, para nas próximas horas, para nas próximas semanas, para nos próximos meses, para nos próximos anos experimentarem grandes milagres da parte de Deus. Queridos irmãos, Jesus, Ele, de uma forma extraordinária, Ele coloca diante de Jairo algo que ele precisava fazer. Ele precisava se posicionar naquele momento. Nós conhecemos a história, sabemos a narrativa de Marcos, quando ele vem narrar a cura da filha de Jairo. No capítulo 5, do verso 21 até o verso 24. E depois ele narra também a experiência que aquela mulher que 12 anos sofria daquele fluxo de sangue. E no versículo 35 até o 43, ele dá continuidade ao episódio do homem chamado Jairo. E Jesus coloca diante de Jairo no verso 36. Ele tem que tomar um posicionamento. Ou ele aceitava a fé e continuava crendo, ou ele temia e continuava tendo medo. Percebemos que Jairo era um dos principais da sinagoga. Quando a Bíblia fala os principais da sinagoga, ele era o chefe da sinagoga. Provavelmente ali em Cafarnaum, Jairo era de Cafarnaum, provavelmente. E existia uma sinagoga ali onde ele liderava.
onde ele designava as tarefas para os outros realizarem, para os auxiliares estarem realizando. Ele é que organizava e que ditava ali as regras, como deveriam proceder. Ele era uma pessoa influente, respeitada. Ele era uma pessoa rica. E uma pessoa que tinha, diante do povo, que tinha uma credibilidade. Porque alguém para ser chefe da sinagoga era alguém importante. E Jairo, quando ele diz o texto que Jesus, chegando ali para Cafarnaum, Jesus ainda na praia, tendo descido do barco, logo apresentou-se diante dele Jairo, esse principal da sinagoga. Esse homem que era chefe de uma sinagoga, que era de excelente reputação. E ele, a princípio, a primeira coisa que ele fez foi se declarar a Jesus toda a honra e toda a glória. Ele diz o versículo de número 22: e eis que chegou um dos oficiais da sinagoga, chamado Jairo, e logo que o viu, prostrou-se aos seus pés. Jairo se aproximou de Jesus e logo prostrou-se a seus pés. Olhando para o texto, irmãos, e não nos atentando para todo o texto, para todo o contexto, às vezes esquecemos de alguns detalhes. Não foi fácil Jairo tomar essa decisão. Os líderes religiosos não gostavam de Jesus, não queriam bem Jesus, não confiavam em Jesus, tanto é que o perseguiram e sempre tentavam algum motivo para estar ali refutando os ensinamentos, refutando o ministério de Cristo. E uma das coisas que Deus fez eu olhar e se aperceber é que quando alguém se esquece de quem ele é, se esquece da sua posse, se esquece da sua posição, se esquece da sua influência, se esquece da sua importância neste mundo e declara que se precisa de Jesus, que é necessitado de Jesus e se coloca aos pés de Cristo, este alguém recebe a bênção de Cristo. Ele poderia também, como os outros líderes religiosos, como os outros da sinagoga que ele mesmo frequentava e liderava, está sendo perseguidor de Cristo, mas naquele dia, a Bíblia diz que ele deixou todo o ego, deixou toda a sua posição, deixou toda a religiosidade, não se preocupou que os outros líderes iam falar dele, que certamente não iriam aprovar, se ele chegasse diante de um companheiro da sinagoga e falasse: olha, eu vou até Jesus, porque a minha filha está muito doente, e eu vou buscar dele a cura para minha filha, eu vou pedir a ele que ele intervenha pela minha filha, certamente, com toda certeza, os líderes religiosos não iriam apoiá-lo, iriam falar: você não pode fazer isso, esse Jesus é contra os nossos preceitos, é contra os nossos ensinamentos. Mas ele não se importou com o que iriam falar, não se importou com aquilo que os outros companheiros iriam dizer, mas ele foi até o encontro de Jesus, porque ele entendia que Jesus poderia realizar um milagre na vida da sua filha. Quantos de nós temos essa certeza, irmãos? E temos essa convicção? Sabe, o Jesus que você serve, ele é extremamente onipotente, onipresente, onisciente. Ele é aquele que tem todo o poder nas tuas mãos. Ele é aquele que pode te trazer o resultado, o milagre que você precisa, o milagre que você deseja, aquilo que você acha impossível, Deus pode fazer na tua vida.
Sabe, irmãos, não existe impossibilidade para o nosso Deus. Não existe coisa difícil que Ele não possa fazer. É nós que diante de adversidades e circunstâncias e momentos difíceis e problemas, é nós que às vezes não continuamos crendo, confiando, esperando. É nós, a falha está em nós. E vai dizer a Bíblia que ele se prostrou diante de Jesus. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Quem é que precisa de um milagre aqui? Eu preciso de 1, 2, 3. Eu preciso de muitos milagres, irmãos. Eu preciso de muitas coisas que eu olho assim as minhas condições. Eu olho assim diante das minhas forças. Eu olho assim diante das minhas possibilidades. Eu falo assim, como? Mas eu sempre estou dizendo para minha esposa, Deus pode. Esses dias mesmo atrás, diante de um sonho, eu disse para ela, Deus pode. Muitas das vezes diante dos nossos sonhos, diante das nossas circunstâncias, sempre aparece, mas como? De que jeito? De que maneira? De qual forma? Como vai acontecer isso? Eu não sei, irmão, mas eu sei de uma coisa, Deus pode. Tu está entendendo isso, filho? Deus pode. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não consegue, Ele consegue. Aquilo que você olha e não vê resultado, Deus te dá o escape. Deus te dá uma direção. Deus faz um milagre, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele continua o mesmo, com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a sua suficiência, com toda a sua glória. Ele é o nosso Jesus, irmãos, todo poderoso. Lembra como nós cantamos hoje? Ao que está sentado no trono. Eu não sei cantar. Ele que está no trono. Ele que tem todo o domínio. É Ele. Ó Jairo. É Ele que tem todo o domínio. Ele que tem todo o poder, eu não tenho. Algumas coisas o pastor Beto não pode fazer, o José Carlos não pode, o Iraí não pode, o Davi não pode, mas o nosso Deus pode, irmãos. E Jesus disse para Jairo, olha Jairo, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que se posicionar, Jairo. Ou você crê, continua com essa fé que fez você vir até mim e continua acreditando, ou você se entristece, teme e continua com medo. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Diante de decisões que você precisa tomar e de atitudes que você precisa tomar, de comportamento que precisa vir em você, vá, tome atitude. Haja com um comportamento de continuar com Ele, confiando nele, acreditando nele, honrando a Ele, pedindo a Ele, clamando a Ele, porque a palavra dele nunca falha. Perceba que Jairo está aqui num momento delicado. Ele se apresentou diante de Jesus quando Jesus tinha acabado de chegar, que descer do barco, e ele se prostrou diante de Jesus. Diz o versículo 22, se prostrou aos pés de Jesus, provavelmente declarando, eu acredito, eu confio, Tu és o Senhor, Tu és o Messias, Tu és aquele que a palavra de Deus disse que haveria de vir. Adorou. Ninguém se prostrava diante de outra pessoa. A atitude dos judeus às vezes se prostrava diante de um rei, mas não era de qualquer pessoa. E aquele Jairo era o principal da sinagoga. Aquele Jairo tinha muita influência. Aquele Jairo tinha conhecimento das escrituras. Aquele Jairo, a Bíblia diz, era um dos principais. Era aquele que organizava. Era o líder da liturgia na sinagoga, da leitura das leis na sinagoga.
da manutenção, pelos seus auxiliares na sinagoga. Mas ele deixou toda aquela religiosidade dele e se prostrou diante de Jesus. Quantas das vezes, irmãos, nós sendo cristãos, sabendo que Jesus realizou uma grande obra na cruz do Calvário, e eu quero que você valorize isso, porque Jesus não foi até a cruz, não sofreu o que ele sofreu para te fazer um perdedor, muito pelo contrário, para te fazer um vencedor, para te fazer alguém que não experimenta milagres, muito pelo contrário, para te fazer um homem, uma mulher que vive experimentando milagres da parte de Deus, para te fazer alguém que contempla, que experimenta. Mas para isso existe a nossa atitude, o nosso posicionamento, de acreditar, de confiar, de ter fé. Todas as vezes que Jesus se aproximou de alguém, salvo em algumas circunstâncias, mas 99% Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te perdoou, a tua fé te levantou, vai, a tua fé te salvou, levanta, a tua fé te proporcionou isso. Eu e você, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, precisamos de uma forma absoluta, verdadeira, sincera, confiar nele, irmãos. Não podemos de maneira nenhuma sermos negativos, pessimistas. Temos que influenciar uns aos outros com milagre. Sabe aquela situação, quando uma irmã conta uma situação: o médico falou que é só cirurgia, o médico falou que não tem cura. Você não pode, mas daí não é fácil mesmo. Mas fazer o quê, né, irmã? Deus quis assim. Não, irmão, fala para ela, mas confia em Deus. Deus é o Deus de milagre. Deus pode. O resultado veio positivo, mas Deus pode fazer o milagre. Seja um influenciador em meio ao seu trabalho, na faculdade, na escola, em meio aos vizinhos, em meio aos seus parentes. Nós cristãos temos que ter aquele que ditamos, que proferimos palavra de vitória, palavra de bênção. Deus é fiel. Por quê, irmão? Porque o Jesus que morreu na cruz por mim e por você, e que ressuscitou ao terceiro dia, e que está sentado nos céus, Ele é o Deus em que nós cremos, e que confiamos, e nele esperamos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo mandou falar para a igreja nessa noite, irmãos? Eu estava pedindo muito a Deus desde ontem uma palavra. Meu Espírito disse para mim: fala para a minha igreja, que ainda eu tenho muito milagre para fazer no meio dela. Precisa haver um posicionamento da minha e da sua e da nossa parte, de confiar no Senhor. Esse negócio é que os profetas dizem: recebe isso, recebe aquilo, Deus está te fazendo assim, Deus está te fazendo assim. De qualquer jeito a nossa vida é tudo mentira, irmão. Nós precisamos ter posicionamento. Quando nós nos posicionamos, o milagre acontece, o resultado é extraordinário, a bênção é grande, a alegria toma conta do nosso coração, da nossa vida. A Bíblia diz: sem fé, vamos para a Bíblia, é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Eu preciso ter um posicionamento, irmãos. Que está passando por dificuldades aqui, muitos. Mas nessa noite eu quero dizer para você a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus diz: confia no Senhor, espera nele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que vai ser exaltado pela sua vitória. Ele é aquele que vai ser exaltado pelo teu milagre. Ele é aquele que vai ser glorificado pela tua vitória, pela tua bênção, pela tua conquista, pela mudança, pela restauração, por aquilo que Ele vai tornar diferente. Ele é que será exaltado por isso, porque tudo é para a glória dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus e Jairo se prostrando. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Não espere acontecer para continuar adorando ao Senhor. Nosso posicionamento tem que ser de contínua adoração. Quando nós estivermos na igreja, irmãos, vamos oferecer o melhor para o Senhor.
Vamos dar o melhor culto para o Senhor. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos adorá-lo com prazer e com satisfação. Não fique olhando para quem está cantando, para quem está ministrando, para se está tocando bonito ou não, mas adore ao Senhor, proclame louvor e honra a Ele, engrandeça o nome dEle. Quando você estiver num culto, aproveite esse momento e não deixe passar nenhum instante, seja reverente ao Senhor, declare a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a glória é dada a Cristo, meu, teu e nosso Senhor. Sabe, irmão, Jairo não se importou quem estava com Jesus ali. Não se importou se alguns companheiros da sinagoga estavam ali observando aquela atitude dele. Mas ele se prostrou, pastor Beto, diante do Senhor. Ele se prostrou. Ele entendeu que ele não era nada. Sabe, irmão, nós não somos melhor que ninguém. Nós não somos absolutamente nada. Todos nós necessitamos da presença, da graça, da glória e do poder e da misericórdia de Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos constantemente. Precisamos e necessitamos todos os dias, quando nos levantamos, pedimos perdão a Deus, pedimos misericórdia a Deus, pedimos para que o perdão, para que a benignidade de Deus nos alcance, irmãos, para que a misericórdia de Deus nos alcance, irmãos. Precisamos continuar no posicionamento de estarmos todos os dias de uma forma contínua se prostrando diante dele para adorar. Chega de viver uma igreja no século 21 que só adora quando recebe. Não, nós servimos a Cristo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. E sabemos que devemos a Ele toda a glória, todo louvor e toda a honra, independente se Ele vai fazer ou não, mas a Ele pertence, amém? Ao que está assentado. Perceba que Jairo não chegou e falou: Jesus, eu preciso de algo, eu preciso de alguma coisa. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou te adorar, eu vou te seguir, eu vou acreditar. Não, ele se prostrou. E nós, como lavados e remidos pelo sangue do Senhor, e nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, todos nós temos. E nós, se pararmos o nosso coração hoje, nós vamos com o Senhor. Quantas das vezes ficamos ali sem força, sem ânimo, sem vigor, sem entusiasmo, sem alegria para cultuar, para louvar o Senhor? Quantas das vezes ficamos num culto desatento, longe, distante, olhando, observando, talvez criticando? Aqui não, graças a Deus. Nossa, como a irmã cantou fora hoje. O nosso papel como cristão na casa do Senhor é servir a Deus, é adorar o nome do Senhor, é engrandecê-lo, é ser verdadeiro diante dEle, é glorificá-lo de verdade. Jairo nos dá um exemplo extraordinário, irmãos. Ele esqueceu quem estava com Jesus, ele esqueceu seus amigos da sinagoga, se iriam falar alguma coisa ou não, mas ele se prostrou literalmente aos pés de Cristo, diante dos pés de Cristo, diante do senhorio do nosso Deus, e diz: Senhor, Tu és digno. E a Bíblia diz: ele rogava muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo do que venhas e imponhas as mãos sobre ele para que imponhas as mãos sobre ela para que sare viva. O principal da sinagoga, uma outra coisa que eu me apercebi aqui, um principal da sinagoga, uma pessoa importante, influente, falou: Jesus, vem em casa. Não é qualquer líder religioso que iria convidar Jesus para ir para a casa dele. E Jairo convidou. Não importa o que vão falar. Está recebendo Jesus na tua casa? Venha comigo, Senhor, para que o Senhor lhe imponha as mãos e ela sare e viva. Eu tenho uma filha, ela tem 12 anos, ela está terrivelmente doente, à beira da morte. Ele rogava muito, pedindo essa vitória. Sabe,
Se você estiver aos pés de Cristo, aos pés da cruz, rogando-lhe a Jesus: pastor, já tenho pedido, continua. Pastor, já tenho clamado, continua. Porque a Bíblia diz: e rogava-lhe muito. Sabe, nós, irmãos, esquecemos logo, desistimos muito rápido, muito fácil. Os dias de hoje, precisamos voltar àquele primeiro amor, que nele confiávamos em todo instante, em todo momento. Não desistimos jamais, irmãos. Segunda-feira eu estou clamando, terça eu estou, final do mês eu estou, virou o ano eu estou. Eu não vou sair dos pés dele, eu vou continuar adorando. Eu vou continuar, que saia da minha boca uma palavra de louvor a ele. Eu vou continuar clamando a ele. Está entendendo essa noite, irmãos? Sabe como eu quero finalizar nessa noite? Dizendo para você que Deus tem milagre para você. Que isso que você está almejando, precisando, necessitando, sonhando, está aqui dentro do seu coração ali, com muito desejo de obter, de receber. Deus está mandando eu dizer para você: diga para os meus filhos somente crer. Diga para os meus filhos somente acreditar. Diga para os meus filhos somente confiar. Diga para os meus filhos não desistirem. Porque eu é quem faço. Eles não podem, mas eu posso. Aleluia! Vocês percebem como precisa um posicionamento nosso? Porque quem faz é Ele, irmãos. Quem realiza é Ele. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi com ele e o seguia. Versículo 24. E grande multidão que o apertava. Sabe o que eu vejo aqui novamente, irmãos? Cada versículo aqui a gente aprende algo muito forte. Jesus jamais vai deixar de ouvir um clamor teu, uma oração tua, sincera, que é dirigida a Ele com verdade, com adoração. Sabe, Maria, esse homem se prostrou, dizendo: tu és Deus, venha comigo, vai em casa, coloca as mãos sobre a minha filha, para que ela viva e sare. A Bíblia diz: e Jesus foi com ele. Isto nos demonstra, isto nos mostra, presbítero Alex, que Jesus falou: Jairo, eu vou contigo, vamos lá. Você nunca está sozinho. Quando o inimigo está dizendo: cadê o teu Deus? Diga para ele: ele está junto de mim, do meu lado. Ele caminha comigo, Ele está comigo. Mas olha a luta, Ele está comigo. Mas olha a situação, Ele está comigo. Mas olha o que você está vivendo, Ele está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, Jesus foi com ele. Isso indica que Jesus queria realizar um milagre na vida de Jairo. Isso indica que Jesus quer fazer o milagre que vocês precisam, necessitam, que carecem, que desejam, que estão buscando, que estão sonhando, que estão pedindo, que estão necessitados. Não desista, irmãs, não desista, irmãos, não desista, jovens, não desistam, obreiros, da tua vitória. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas dizem, vai em busca da tua vitória. Glória a Deus. Marcos aqui, ele narrando esse momento, ele pula para narrar o episódio da mulher do fluxo de sangue no verso 35. Onde paramos? Jesus foi com ele. Certo, irmãos? Verso 35. Estando ainda a falar, vieram alguém da casa do oficial da sinagoga e disseram: tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Estavam caminhando até sua casa. Jesus já tinha curado uma mulher no caminho. E um dos criados, um dos servos, um dos
funcionários de Jairo chegou diante de Jairo e disse: Senhor, meu Senhor, tua filha já morreu. Tua filha está morta, não precisa mais incomodar o mestre. Tua filha já faleceu. Inclusive as carpideiras já estão lá. Carpideiras eram as mulheres que eram contratadas para chorar no velório. E elas só paravam de chorar quando aquela pessoa que estava sendo velada era sepultada. E o choro delas era como um uivo muito grande. Um som muito alto que de muito longe ouvia aquele choro das carpideiras. Que eram essas mulheres, inclusive as carpideiras já estão até lá. Versículo 36 foi o que nós lemos. Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, que os servos de Jairo falaram para Jairo, Jesus faz um desafio para Jairo. Jesus coloca diante de mim e de você nessa noite um desafio. Olha, Jairo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu ouvi tudo que falaram. Eu ouvi absolutamente tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não temas. Crê somente. Se você temer, deixar de acreditar e continuar com medo, não vai conseguir o teu milagre. Você tem que manter a sua fé que o levou até mim. E permanecer firme, acreditando. Não temas. Crê somente. Eu lembro de uma mulher também que disse para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus olhou para aquela mulher e disse: somente crês e verás a glória de Deus. Deixa eu correr aqui, irmãos, para nós terminarmos o nosso culto. Não temas, crê somente. Deixa eu perguntar para você. Qual tem sido o seu posicionamento diante das lutas, dos desafios, das provas, das circunstâncias, dos problemas, das adversidades, da enfermidade, da falta de dinheiro, do momento delicado nas finanças, do problema no trabalho? Qual tem sido o seu posicionamento? Com Deus, irmãos, não podemos ficar em cima do muro. Ou tomamos um posicionamento ou não, um ou outro. E o que nos leva a contemplar o milagre é continuarmos confiando plenamente e totalmente nele, na sua palavra. E dá ao entender, pela continuidade do texto, que Jairo compreendeu o desafio que Jesus lhe fazia. Versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus falou: vem comigo só Pedro, Tiago e João. E chegando à casa do oficial da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Todo mundo chorando. As carpideiras ali chorando. Já tinham sido contratadas imediatamente. Todo mundo chorando e aquele alvoroço. E entrando, disse-lhes, entrando no lar de Jairo: por que se alvoroçam e choram? A menina não está morta, mas dorme. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos? Nossa confiança tem que ser totalmente no Senhor e absoluta no Senhor. Sabe, às vezes nós achamos, mas já aconteceu, já perdeu, não tem mais jeito. Essa situação é irreversível, esse problema não tem como mudar. Essa pessoa nunca mais vai se mudar. E nunca mais vai conseguir ser liberta das drogas, do vício, do problema, da prostituição. Não tem mais jeito, não. Jesus sempre diz assim para nós, ao contrário daquilo que achamos ou pensamos. Por isso que a Bíblia vai dizer que os nossos pensamentos e aquilo que nós achamos não é aquilo que Deus pensa, não é os pensamentos de Deus, não são os caminhos de Deus. Muitas das vezes nós colocamos um ponto de afirmação, não dá mais. Jesus fala, dá sim, pode sim, ainda tem jeito sim, eu ainda posso fazer sim, eu ainda posso mudar sim. Eu ainda continuo mudando circunstâncias, situações e fazendo novas todas as coisas. Eu ainda sou Deus, eu ainda sou o Todo-Poderoso, eu ainda tenho poder nas minhas mãos. Jesus disse para todos aqueles que estavam chorando: olha, a menina não está morta, mas ela dorme. Sabe o que eles fizeram? Nós cremos, Senhor, nós acreditamos, Senhor.
Nós confiamos em Ti, Senhor. Não foi isso que fizeram, irmãos. Versículo de número 40. E eles, todos aqueles lamentadores contratados, e as pessoas que ali estavam, fazendo brincadeiras, riam-se dele. Observa aqui, irmãos, a profundeza do texto. Riam-se de Jesus. É que esse homem está falando. Que isso, não tem lógica isso. Quantas vezes as pessoas dizem, larga a mão, que isso, esse negócio de igreja, negócio de confiar em Cristo, essa situação, não tem jeito, que isso, esse homem, que essa mulher aí, que isso, esse filho seu, esquece, não, imagina que você vai conseguir aquela empresa, imagina, irmãos, acredita no Senhor, eu acredito, eu confio. Sabe, eu tenho vivido uma vida, muitos anos, na presença do Senhor. Uma das coisas que Deus tem marcado, Deus tem cravado no meu coração. Eu não deixo de acreditar e confiar no Senhor. Às vezes eu choro, às vezes posso passar pelas minhas lamentações, mas eu nunca deixo de acreditar. Todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, um irmão, uma irmã, uma família, um casal, eu sempre declaro uma palavra: Deus pode, Deus tem solução. Deus é aquele que muda, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que restaura. Deus é o Senhor, Deus é todo poderoso, Ele ainda continua o mesmo. Riam-se dele, zombavam de Jesus. Jesus falou: sai todos para fora. Todos saem para fora. Só Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da menina subam comigo. E foram até o quarto da menina. E diz o texto sagrado, que eu não vou continuar lendo aqui por causa do horário. Jesus, se aproximando da menina, disse: olha, Talita, levanta-te. Levanta-te. E diz a Bíblia, a menina acordou. Tinha 12 aninhos de idade. Eu olho e eu fico imaginando aquela cena. Imagine o pai, imagine a mãe. Mas sabe o que proporcionou isso, irmãos? O posicionamento de Jairo. O posicionamento de Jairo proporcionou isso. Porque quando chegou a notícia, diante dele, no meio do caminho: ó, sua filha morreu, esquece. Ele podia falar: Jesus, obrigado, eu sei que o senhor ia comigo, mas minha filha já morreu, não tem mais jeito, não precisa ir em casa não, deixa eu lá enterrar ela, deixa eu lá chorar nela. Jesus falou para ele: ó, somente crê, não temas. E Jairo confiou naquela palavra, Jairo acreditou naquela palavra, naquela afirmação de Cristo. Irmãos, você não pode deixar de acreditar nele, porque quem tem dito para você: espere em mim, confie em mim, acredita em mim, é ele. A Bíblia diz: jamais te deixarei, jamais te desampararei. E a menina acordou. E a menina disse para papai e para mamãe: estou com fome, quero comer. Alegria, irmão, tomou conta daquele lá. Se coloca de pé. Sabe o que eu quero dizer para você? Alegria, uma grande alegria está por vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre todas as áreas da tua vida. Último louvor, vamos louvar o Senhor. Uma grande alegria está surgindo no teu lar. Talita, cume, que quer dizer menina. Menina, levanta-te. A menina acordou, levantou e disse: eu tenho fome, eu quero comer. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Responda para você mesmo, para mim, para o pastor Davi, para os irmãos que aqui estão e para todos nós. Muitas coisas são impossíveis, mas para o Deus que nós servimos e que nós glorificamos, irmãos, nada, 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 nada é impossível. Vamos lá. O fogo não me queima.